O problema do Tio Sam não é o déficit comercial, que inclusive aumentou. Você está acompanhando o Curadoria de número 24. Pois é, pessoal, quem diria? Saíram os dados referentes à balança comercial, né, os números aí entre o que os Estados Unidos importam e exportam, e de fato, depois de todo um esforço do Trump para libertar a América com aquele tal de Liberation Day no dia 2 de abril, e todas as tarifas, toda a encheção de saco, toda, né, as reuniões feitas para salvar a América e trazer os empregos e tudo mais, porque teoricamente o maior problema dos Estados Unidos é o déficit comercial, e o efeito foi zero. É exatamente isso que você está ouvindo. A Bloomberg trouxe agora, recentemente, que os Estados Unidos tiveram um déficit comercial de pouco mais de 900 bilhões de dólares, o que é um dos piores desde 1960. E aí talvez você pense, mas são 900 bilhões de dólares, mas será que melhorou um pouquinho? Não. Um ano antes era 900 e poucos bilhões de dólares também. Uma diferença basicamente de zero. Ou seja, com toda essa encheção de saco que foi colocada na mesa, não foram trazidos os empregos. Tudo bem, pode ser que você alegue que ainda está muito cedo para dizer como é que seriam trazidos esses empregos, porque as fábricas demoram um certo período. Ok, vamos levar isso em conta. Não foram trazidos os investimentos. Lembrando aí, em algum dos episódios desses novos formatos, nós trouxemos aqui para você que uma fábrica da Hyundai, que estava para ser instalada, veio um pessoal da Coreia do Sul para mostrar, né, fazer alguns treinamentos, e aí uma senhora lá, provavelmente meio desequilibrada, chamou o ICE, e aí vários desses funcionários, inclusive alguns diretores da Hyundai, foram levados para se explicar e tudo, e no final das contas essa fábrica vai ser tocada por robôs. Ou seja, se os investimentos pode ser que demorem um pouco mais para vir, porque eles não são instantâneos, os empregos você pode ter quase certeza que não estão vindo. Inclusive eles também estão reduzindo. E mais recentemente, para não dizer que esse tema vem sozinho, nós temos duas outras novidades. O Valor Econômico traz que a Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6 votos a 3, votou para derrubar essas tarifas. E por derrubar essas tarifas, caso você não tenha se inteirado, significa mais ou menos o seguinte: o governo, pela figura do presidente, pela figura do poder executivo, não teria, de acordo com essa votação da Suprema Corte americana, não teria poder sozinho de impor esse tipo de tarifa por estarmos em tempos de paz, que esse tipo de imposição de tarifas não passar pelo Congresso seria só permitido, de acordo com as regras lá dos Estados Unidos, em tempos de guerra, e não é o que está acontecendo agora. Logo depois dessa decisão, duas outras consequências passam a acontecer. Uma delas é uma novidade e a outra saiu um pouco mais perto da gravação desse episódio ser iniciada. Primeiro, o Trump deu um novo discurso, anunciou lá no Truth Social que não tem essas tarifas, mas tem agora uma tarifa global de 10%, válida para todos os produtos, para todos os países, e que existem outros mecanismos que poderão ser utilizados, que são até mais fortes, que vão conseguir resolver os problemas dos Estados Unidos. E um outro dado muito interessante que saiu agora, mais recentemente, também trazido pelo Valor Econômico, ou simplesmente Valor, depende de há quanto tempo você acompanha este site do Grupo Globo. Com essa decisão da Suprema Corte, você que está acompanhando esses episódios há um certo tempo, pelo menos aí do período em que começaram esses novos formatos, vai se lembrar. Tem mais de 1.000 empresas nos Estados Unidos processando o Estado pelas tarifas pagas. E por que processando pelas tarifas pagas? Vamos fazer um pequeno retrospecto. Imagina que você tem um negócio nos Estados Unidos que depende, em alguma escala, seja para matéria-prima, para produto pronto, em alguma escala você depende de importações.
e você tinha lá uma taxa muito próxima de zero para fazer isso. Então valia a pena, né? Você estar nos Estados Unidos, acessar um mercado que tem uma renda, né, uma renda consideravelmente, eu falo sensivelmente, a sair severamente, uma renda sensivelmente mais elevada do que no resto do mundo, uma população que é bastante propensa ao consumo, ou seja, se você estivesse nos Estados Unidos, valeria muito a pena. Mas do nada chega uma tarifação e acaba comprimindo a sua margem e fica meio complicado. Só que essa tarifação, ela não chega, o que você importar de determinado país é tanto por cento. Não. De repente, os Estados Unidos, em termos de importação, viram o pesadelo tributário que é o Brasil. Se for de tal país é tanto por cento, se for desse outro país é tanto por cento, mas se negociar com a Rússia é tantos por cento, se fizer negócio com a China, porque a gente não gosta da China, a China é muito complicada, é mais tanto por cento. Enfim, vira um salseiro, você não tem a menor ideia do quanto é que você está pagando, mas quando os seus produtos começam a chegar na aduana dos Estados Unidos antes de entrarem e chegarem até o seu depósito, né, ou até a sua fábrica, você descobre no ato quanto é que você vai pagar. E ao longo do tempo, para não dizer que já estava complicado o suficiente, o Trump coloca algumas taxas que você não sabe nem quando é que elas vão começar a valer, e antes delas começarem a valer, você já tem um alívio dessas taxas, ou uma mudança, ou pior ainda, o presidente, primeiro-ministro, ministro da Fazenda, qualquer que seja o caso, conversou com o Trump e não chegou a lugar nenhum, e o Trump ainda ficou irritado e aumentou a taxa. Enfim, esse salseiro todo, para quem acompanha, eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa que eu já disse nesse outro episódio, que é um curadoria, vale a pena você maratonar os episódios por causa disso, você sempre fica por dentro das coisas ao longo dos episódios. Mas enfim, para quem é economista, para quem está acompanhando isso de fora, pode ser divertido, pode ser legal de ver. Só que para quem está tocando negócios na ponta final e depende dessas importações, você ter um momento em que um mês você está pagando uma taxa baixinha para importar aquilo, um outro mês que você está pagando uma taxa mais elevada, aí um outro mês você não sabe se você pagou errado, aquilo ali complica muito seu negócio, porque tal qual, e por isso que eu fiz esse paralelo com o sistema tributário brasileiro, porque tal qual no Brasil, em vez de você passar tempo entendendo como é que você atende melhor as demandas dos seus consumidores, das empresas que você vende, você vai ter que passar um tempo pensando em como é que você vai pagar direito os impostos. E é claro, pagamento de imposto não é simplesmente você vai lá, emite uma guia e paga. Aquilo ali também afeta a sua margem. Então, nesse salseiro de era uma taxa baixa, foi para uma taxa alta, e depois veio para uma taxa média, aí caiu e não sei o quê, muitos negócios deixaram de fazer investimentos, muitos negócios mandaram gente embora. Inclusive tem vários dados referentes a 2025 e também agora do começo de 2026, que os empregos industriais, que teoricamente seriam atraídos com esse salseiro muito doido do Trump, eles na verdade estão diminuindo. Em um passo bastante avançado, diga-se de passagem, o maior passo em vários anos. Então assim, tivemos esse dado recente referente a 2025 de que déficit comercial está estatisticamente a mesma coisa, 900 e poucos bilhões de déficit comercial. Mais recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que essas tarifas não são válidas, logo em seguida, Trump dizendo, não, então não está válido essa, então vamos colocar outras, e vai ser 10% para todo mundo, e depois, para coroar, 175 bilhões que provavelmente vão ter que ser devolvidos após essa decisão. Então, por que o título desse episódio é o problema do Tio Sam não é o déficit comercial? Porque o problema dele, e isso serve para aspectos fiscais, isso serve para aspectos monetários, isso serve para aspectos de produtividade, de alocação de capital, serve para um monte de coisa. O problema do Tio Sam é ele consumir muito mais do que ele tem de capacidade. É basicamente isso. Entendeu? Como que isso vai ser resolvido? Então o americano tem que consumir menos, como é que vai fazer? Sinceramente eu não sei. Essa não é uma pergunta que concerne a um país tão fechado quanto o Brasil, tão desacostumado a acessar os mercados externos por meio de importações, como é o caso do Brasil. Mas para os Estados Unidos, que é um país que está acostumado há 60, 70 anos a comprar tudo do mundo bem baratinho, porque eles têm a impressora mais poderosa do mundo, pelo menos até o presente momento, isso aí dá uma diferença muito grande, e isso aí não é difícil de ser tocado. Então, no final das contas, pessoal, não chegamos aí a um ano de Liberation Day, né, porque foi no dia 2 de abril, então, quer dizer, né, ainda falta aí um mês e meio,
né, um mês e pouquinho para a gente chegar lá, e a gente já tem que não trouxe empregos, não trouxe investimentos, ou que trouxe não vai trazer esses empregos aí, que né, o Trump já no primeiro mandato ele fazia muitos comícios ali no meio dos Estados Unidos, né, no Rust Belt, ali onde tinha muita fábrica de carro. Ah, porque o carro que era fabricado pelo avô e pelo pai desse caboclo que está aqui na plateia, agora foi tudo para a China, mas nós vamos trazer. Esquece isso, não vai trazer. As montadoras que conseguirem alguma teta ali vão continuar importando as peças de onde precisa importar, com os descontos que precisa ter, a partir do momento que eles têm algum jantarzinho ou pagam alguma propina. Ops, desculpa, chama lobby, né, nos Estados Unidos, não chama corrupção. Enfim, dê o nome que você quiser. A partir do momento que eles pagarem um certo dinheiro ali para o governo americano, seja diretamente ou para fazer o salão de baile lá do Trump, que começava em 200 bilhões, enfim, sei lá quanto é que vai sair o custo disso, mas seja fazendo um agrado para o Trump ou conversando ali por baixo dos panos no que eles chamam de lobby, o que a gente conhece por corrupção, essas montadoras, assim como a Apple também, não vai ter nenhum problema se ela não montar nenhuma fábrica em Detroit, no Arkansas, para o americaninho médio montar iPhone, não vai ter problema nenhum. Essas grandes empresas vão continuar trazendo os insumos baratinhos ou os produtos prontos baratinhos lá de fora, e as pequenas empresas vão continuar tendo suas complicações, mais ou menos como a gente conhece aqui no Brasil. E não vai gerar empregos industriais como se desejava, não vai gerar investimentos industriais como se desejava, e não vai resolver os problemas dos Estados Unidos, porque os problemas dos Estados Unidos estão ancorados em um consumo muito maior do que a sua própria capacidade. E levando em conta também o que esteve em uma curadoria recente, que né, o de título do dinário ao dólar, a história se repete, é por isso que há hoje uma grande sensação por meio do Donald Trump e de seus apoiadores que acreditam que essa história de tarifação é a grande solução. Há uma grande preocupação de que o custo da dívida seja cada vez mais difícil de ser levado. Esse tipo de preocupação não vai ser dizimada, não vai ser dirimida, não vai ser reduzida de maneira nenhuma por meio dessas tarifações. Ah, Caio, mas ainda podem vir investimentos, podem acontecer coisas. Diante do maior movimento de lobby já registrado na história dos Estados Unidos, eu não tenho nem dúvidas, eu tenho certezas, embora isso seja muito difícil, então vamos tirar a certeza da mesa, eu tenho quase certeza, tem uma chance muito elevada de que não traga esses empregos, não vai trazer esses investimentos nessa monta e, como visto, o déficit comercial continua igual. E importante lembrar que o déficit comercial continua igual, com a China fazendo um superávit comercial ainda maior do que já fazia. Por quê? Porque o problema é a capacidade de produzir e não o déficit comercial. Caio Augusto, voltando um pouquinho, né, que é sempre bom, diz a lenda que ajuda os algoritmos, tanto do YouTube quanto do Spotify, onde quer que você esteja acompanhando esse episódio. Não se esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar, e se você tiver alguma opinião, concordando, discordando, se for para elogiar, se for para xingar, tanto faz, comenta aí aonde você estiver assistindo. Geralmente vai ficar mais fácil da gente ver e responder se você comentar pelo YouTube, mas se quiser comentar em outro lugar também, muito bom, porque a gente vai esticando essa conversa. Caio Augusto, diretamente de 20 de fevereiro de 2026, até o próximo Curadoria.